Como é bom, meus irmãos, estarmos de volta na casa do Senhor, casa do nosso Deus, nossa casa aqui em Vila Norma. No final de semana, conforme já foi anunciado aqui, tivemos a alegria, a oportunidade de participarmos do congresso de evangelização da APECOM, que aconteceu de sexta-feira até o domingo, na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo. A APECOM é uma das autarquias missionárias da nossa igreja, e foi um momento muito especial, meus irmãos, muito abençoador. Éramos ali milhares de pessoas reunidos, conversando, discutindo sobre missões, sobre evangelização, e, é claro, o momento de estarmos ali também assentados, aprendendo, orando, e foi muito bom ouvirmos todas as mensagens que foram ministradas. Falaste muito ali aos nossos corações, com o reverendo Roberto Brasileiro, que foi aquele que trouxe a primeira mensagem pregada, reverendo Robson Grangeiro, reverendo Roster, e também o reverendo Hernandes Dias Lopes, que pregou no domingo, e uma mensagem que foi muito especial, cheguei a compartilhar com os irmãos aqui na igreja. Momento de rever irmãos queridos, pastores, presbíteros, igrejas, e incentivo aos irmãos, as inscrições já estão abertas para o próximo ano, e depois nós vamos trazer mais informações, mas é algo que vale muito a pena para os irmãos participarem. Foi o meu primeiro evento da APECOM, e nessa ocasião só pude participar porque fui convidado a participar pela APMT, então a APMT me deu esse presente, então fui 0,800, né, conforme a gente diz assim, mas é um valor que eu costumo dizer que não é um gasto, é um grande investimento, meus irmãos, e vale a pena nós investirmos em tudo aquilo que vai nos propor momentos com a igreja, com o corpo místico de Cristo. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 11, é um texto bem conhecido por nós, e nós temos vivido um momento em que eu tenho refletido muito sobre isso. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, e é muito provável que a partir do próximo domingo nós vamos fazer uma releitura de um texto que eu já trouxe aqui, falando sobre as igrejas, né, da Ásia, fazendo uma perspectiva, um olhar nas cartas do Apocalipse. Inclusive, essa foi uma mensagem que eu ouvi lá na APECOM no domingo, com o reverendo Hernandes. Ele pregou a carta em Laodiceia, e eu fiquei muito contrito, né, muito quebrantado e muito empolgado com aquela carta. E algo que me chamou a atenção, permita-me, antes da leitura do texto, falar um pouco sobre isso, porque ele falou exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje. A igreja de Laodiceia é a igreja da nossa realidade, aquela igreja bonita, é aquela igreja cheia, é aquela igreja que atende aos padrões dos olhos humanos. Só que em muitos momentos nós nos confundimos e achamos que o nosso padrão é o padrão daquilo que Deus quer. E o erro dessa igreja foi achar exatamente isso. E aí ele lançou uma pergunta que eu fiquei muito reflexivo. Ele perguntou o seguinte, em relação às igrejas da Ásia. Dessas igrejas aqui, Éfeso, Tiatira, todas as igrejas, qual igreja você escolheria para frequentar com a sua família? E eu, assentado no auditório, eu disse com o meu coração, igreja de Laodiceia. Porque certamente era igreja grande, abastada, com louvor bonito, um lugar, cadeiras confortáveis, um bom som para se ouvir. Mas quando nós vamos ouvir o relato daquela igreja, nós vamos perceber que não era algo que agradava ao Senhor. E não é só a igreja, nós como crentes também. E quando nós olhamos esse texto aí que nós conhecemos bem, nós também vamos refletir um pouco sobre isso. É um texto também que se amolda aos nossos dias, e muitos crentes estão vivendo essa realidade. Vamos ler o texto, que é o que nos importa aqui, a partir do versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Assentados, vamos acompanhar a leitura do texto. Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para a casa de meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido-se dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, nós já oramos, agradecidos, ó Deus, teu filho, ó Pai, já orou em nosso favor, ó Deus, e te peço mais uma vez que tenhas misericórdia de cada um de nós, e que a tua palavra, Senhor Deus, que é regra infalível de fé e prática, seja eficaz, ó Deus, neste momento para cada um de nós, enquanto ela for lida e aplicada com fidelidade, Pai querido. Nós queremos, ó Deus, que é a voz do Senhor falando a cada um dos nossos corações. Fala conosco nesta hora, esse é o desejo da tua igreja, e assim nós te rogamos e o adoramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele nos diz de forma muito clara a minha, a sua, a nossa realidade. Nós temos tudo na casa do Pai. Temos tudo aquilo que nós precisamos na casa de Deus, meus irmãos. E assim como esse jovem, nós também herdamos uma grande herança que foi conquistada com Cristo, através de Cristo, por meio do sangue derramado na cruz. Foi lido aqui mesmo, nesta noite. Pedro vai dizer que nós fomos comprados com um preço de sangue. Nem o ouro, nem a prata, nem as maiores riquezas dessa terra poderiam comprar ou pagar o preço que foi pago por cada um de nós. Ainda, meus irmãos, que eu não possa usar um jargão que o mundo diz que somos preciosas ou preciosos, não, nós não valemos nada. Mas foi pago um alto preço por cada um de nós. E esse alto preço que foi pago por Cristo, ele deixou para cada um de nós uma grande herança. Um outro fator de semelhança nossa com esse jovem aqui nessa parábola é que, além de uma grande herança com o Pai, nós também desfrutamos de uma amizade com o Pai. E assim como esse filho tinha amizade com o Pai, nós também temos um Pai que é amoroso, que é companheiro, que é compassivo, que é longânimo,
que nos atende em todas as nossas demandas, que não há um único pedido sequer que façamos a Ele, que Ele não esteja pronto para nos atender. Era esse tipo de amizade que esse filho desfrutava. Outra semelhança que nós temos com esse jovem é que esse jovem também contava com a companhia do seu irmão. E hoje, graças a Deus, meus irmãos, o Evangelho ele nos dá mais do que a nossa família de sangue. Nós temos o corpo místico de Cristo, a saber, a igreja. Nós desfrutamos da companhia dos nossos irmãos e irmãs. E assim também como esse jovem na parábola, nós também contamos com a abundância do pão. Mas diferente da parábola, que era apenas o pão material, que trazia o alimento, a provisão para o corpo, nós contamos também com o pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única e verdadeira provisão que tem o poder para alimentar a alma. Mas assim como esse jovem da parábola, meus irmãos, que tenazmente foi seduzido pelas propostas do mundo, pelos banquetes dessa terra, muitos crentes hoje estão sendo seduzidos, e a primeira sedução que bate no coração do crente é a insatisfação de estar na presença de Deus. E por esse motivo, muitos lugares que se chamam casa de oração estão vazios. Eu estou desmotivado. Eu estou cansada. Eu não aguento mais este lugar. A pregação do pastor é muito chata. Aquele grupo, eu não aguento mais aquele grupo. Foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. O texto diz, meus irmãos, que num certo momento da sua vida, bateu no seu coração uma grande satisfação. E quando isso acontece, meus irmãos, não tem jeito. Nós vamos olhar para o mundo. E quando nós olhamos para o mundo, é claro, os nossos olhos que é contaminado por aquilo que nós enxergamos, que é contaminado por uma ótica distorcida, projetada pelos desejos do nosso coração, vai fazer com que nós desejamos banquetes e iguarias que não pertencem a nós. E esse jovem, meus irmãos, seduzido com um banquete do mundo, com algo muito inferior, muito menor do que aquilo que ele tinha na casa do pai, mas só que aos seus olhos pecaminosos parecia apetitoso, parecia bom. E o texto diz que ele pede a herança antecipada do pai e parte para um país distante. Eu gosto muito da versão NAA, fizeram um ótimo trabalho, porque quando nós observávamos na revista atualizada, o texto dizia que ele gastava, é claro, de maneira resoluta, mas aqui o texto é mais específico, conforme nós dizemos do dito popular, gastou na gandaia. E nós sabemos muito bem que o terror do ser humano, já até aquele jargão que todo seminarista já aprende nos seminários presbiterianos, que ele deve ter cuidado com as 3 barras, qualquer seminarista sabe isso: a barra de ouro, o poder, as riquezas, que seduzem muitos homens e também mulheres, a barra da saia, e também isso se aplica para ambos os sexos, o cuidado com homens e o cuidado com mulheres, e aqui no texto diz que ele gastou tudo aquilo que ele possuía com prostitutas. E também o São João da Barra, que não são poucos, mas são muitos, que inclusive têm gasto todo o seu dinheiro nos vícios. Inclusive até nessa reunião que estive no final de semana, o presidente da nossa igreja chegou a trazer relatórios e estatísticas, que não é 1 ou 2, mas números inclusive até de pastores, que deveriam estar em alguns púlpitos, mas que já foram encontrados na sarjeta, entregue a bebidas, entregue a prostituição, entregue a outros tipos de pecados, porque chegou num determinado momento das suas vidas que a insatisfação bateu no seu coração. E quando isso aconteceu, e quando isso acontece, é claro, nós vamos olhar para o mundo. É exatamente o que conta aqui essa história. Só que tem um problema, meus irmãos.
essa história aqui que é compartilhada por Jesus Cristo, ela vai passar por uma mudança. E o texto nos diz, meus irmãos, que quando o dinheiro acabou, os amigos foram embora. Quando o dinheiro acabou, as músicas do forró, da festa, se transformaram em alaridos. As gargalhadas, as risadas com os amigos se transformaram em prantos e em gemidos. Os banquetes refinados, requintados, que todo o dinheiro podia bancar, se transformou numa fome atroz. E aquele jovem que tinha tudo, meus irmãos, mas tudo na casa do pai, de queda em queda, dia após dia, semana a semana. O texto diz que ele foi parar num chiqueiro, maltrapilho e faminto. Talvez alguns mais céticos, questionadores da Bíblia vão dizer: pastor, se preocupa com isso não, isso é uma parábola, é uma história inventada, isso aí nunca aconteceu. Meus irmãos, essa história tem se repetido na vida de muitas pessoas, e às vezes eu encontro com pessoas como aconteceu semana passada, e eu perguntei por uma jovem fulana, e a pessoa me disse: ih, pastor, você não sabe, fulana, saiu da igreja, está envolvida com drogas, está pesando meio quilo, irreconhecível, está catando lixo na rua, se prostituindo, isso e aquilo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, meus irmãos, a partir do momento em que Jesus Cristo deixa de ser a razão da nossa vida. Quando nós começamos a querer preencher a nossa vida com outras coisas, a vida ela começa a perder o sentido. Nunca vai satisfazer o nosso coração, nada vai satisfazer o nosso coração. Nunca ficaremos satisfeitos. E esse texto mostra isso. Ele tinha tudo na casa do Pai. E isso acontece com muitos crentes. Tem tudo na casa de Deus. Recebem tudo de Deus. Um Deus que cuida, um Deus que opera de maneira miraculosa, um Deus que age com todo cuidado. E às vezes eu converso com alguns irmãos dizendo que Deus ele cuida de cada um de nós de uma maneira tão única e especial, que às vezes parece que nós somos filhos únicos. Mas só que nós desenvolvemos, eu não sei por qual motivo, um sentimento de acharmos que as coisas não estão boas, que as coisas precisam melhorar. Começamos a reclamar disso, daquilo, e olhamos para o mundo. Esses dias, aqui mesmo na rua, eu conversava também com outro crente. E um crente dizia, quando eu perguntava para uma pessoa: olha, essa pessoa não está também na igreja. E a mesma história se repetia, a pessoa me relatando: ih, pastor, está fazendo isso, ih, pastor, está fazendo acolá. Jesus ele pode ter usado uma ilustração, mas para tratar algo que acontece todos os dias na vida de muitas pessoas. E após esse jovem, diz o texto, experimentar essas duas realidades, sair da casa do pai onde ele tinha tudo, a amizade do pai, comida, a companhia do irmão, uma herança farta, para um chiqueiro, onde agora só restava comer meio aos porcos, uma luz acendeu, veio uma memória, e ele pensou: ah, se eu estivesse lá na propriedade do meu pai, sendo apenas um dos trabalhadores. E nesse momento ele tomou a decisão de voltar para casa. Eu acredito, meus irmãos, que muitos que se encontram afastados pensam em voltar para Deus, desejam voltar para Deus, mas muitas pessoas ficam preocupados de como voltar. E esses que ficam preocupados em como voltar, não ficam preocupados de como voltar em relação de como eles serão recebidos pelo Pai, por nosso Deus, mas ficam preocupados de como serão recebidos pela igreja. Está aí um problema que nós precisamos resolver.
Porque nós, como igreja, nós não sabemos lidar com essas coisas. Lidar com o faltoso, lidar com um pecador que verdadeiramente se arrepende. Nós somos aqueles que tacam pedra, nós somos aqueles que pisam nos outros, nós somos aqueles que nos colocamos, no pináculo da impecabilidade, quero dizer, no pículo daqueles que não têm pecado. E nós olhamos para aqueles que estão, como todos, que Paulo diz que não há um justo sequer, olhando para baixo com desdém. Você é pecador e eu não. Lembrando que somos todos iguais. O que faz fofoca é igual ao assassino. O que diz palavras maldizentes é igual ao estuprador. Todos nós somos pecadores. E às vezes nós nos esquecemos da beleza que é no céu, quando um pecador verdadeiramente se arrepende. Jesus, ele destaca também, meus irmãos, essa lição aqui nesse texto. Porque quando esse jovem ele decide voltar para casa, quando ele rompe com o seu ego, com o seu orgulho, quando ele entra pelos portões, quando ele adentra a propriedade do pai, quando o seu pai o avista de longe, talvez com todo aquele receio, ainda que o texto não diga isso, antes de qualquer palavra que seja pronunciada pelos dois lados, o pai dá uma ordem aos funcionários. Pega uma sandália para ele, vestes novas, coloque o anel no seu dedo, vá matar um bezerro, porque nós vamos fazer uma grande festa. E no momento que acontece aquele encontro, o pai o abraçou e o beijou. Queridos irmãos, essa é uma das maiores alegrias que o Evangelho pode proporcionar. E quando eu olho para o irmão citado aqui na parábola, em muitos momentos nós nos comportamos assim. Ao invés de nós nos alegrarmos com os arrependidos que pedem perdão a Deus e estão sendo salvos, nós questionamos. Ué, vocês não vão fazer nada não? Ah, então é assim? Ele pede perdão e fica por isso mesmo? É aquela pergunta que o mundo faz. Mas pastor, ele era um traficante, um viciado, uma prostituta, e aí foi lá, pediu perdão a Deus e está resolvido? É claro, se ele tem uma dívida na justiça, ele vai pagar a dívida na justiça. Mas diante de Deus, se ele se arrependeu e em vida professou a fé no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é só isso, está salvo. As pessoas não entendem isso, porque nós temos um sentimento de vingança, é olho por olho e dente por dente. Mas Jesus, ele mostra para nós que com ele é diferente. Por isso que João, na sua epístola, vai nos dizer que ele, Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. O pai festejou a sua volta e disse ao outro filho: este meu filho, seu irmão, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Queridos irmãos, há muitos homens e mulheres perdidos e há muitos irmãos nossos que estão longe de Deus. Nós precisamos orar por ambos os casos, por aqueles que não conhecem a Jesus, para que Deus tenha misericórdia deles, que a palavra vá ao encontro deles, e que através da pregação do Evangelho, que a Bíblia diz isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e através da proclamação do Evangelho eles sejam salvos. Mas também precisamos orar para aqueles nossos irmãos que por algum motivo ou em algum momento das suas vidas se vislumbraram com o mundo e abandonaram o Evangelho, possam voltar para o Evangelho. E quando eles voltarem, não há dúvidas, o Pai estará de braços abertos para recebê-los. Porque o Pai os ama e Ele espera por cada um desses seus filhos. Há muitos irmãos que às vezes eu converso e falam isso para mim. Ah, pastor, já fui da igreja e estou afastado. E eu sempre falo a mesma coisa.
O que você está esperando para voltar? Porque Jesus está te esperando. E a pessoa para e fica pensativa. Não tem desculpas. Ah, porque essa igreja não é certa. Ah, porque isso e aquilo. E às vezes nós, pessoas, ficamos mais preocupados em agradar outras pessoas do que agradar a Deus. Por isso que eu saí, volto a dizer o que eu compartilhei no início, muito reflexivo com a mensagem de domingo. E a gente vai falar um pouquinho ainda nesse mês de junho sobre as cartas da Ásia. Nós vamos falar sobre a igreja, porque nós temos que refletir sobre o sentido de igreja. A igreja que agrada a Deus não é a igreja com os nossos padrões. Os nossos padrões não são os padrões que agradam ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, pensemos nisso. E essa mensagem que o Senhor nos traz nesse texto é: volta, filho, volta. E lembre-se que aqueles que precisam voltar não são apenas aqueles que saíram. Há essa mensagem inserida aqui nesse texto, mas há também uma mensagem para aqueles que ficaram. O filho mais velho ficou, mas o coração dele estava longe do pai, porque ele via a salvação, viu a restauração, a reconciliação, o perdão, mas o seu coração não se alegrou com isso. Será que às vezes nós não ficamos assim? Secos demais, áridos demais? Que Deus nos dê essa sensibilidade do Espírito Santo, para que possamos nos alegrar com a manifestação de Deus, mesmo que às vezes não entendamos algumas ações como manifestação do poder de Deus. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar.